Salve, salve meu Brasil brasileiro, aqui quem fala é João Cafuso e hoje mais uma vez a convite da Unidas a gente dá a carona para uma pessoa extraordinária, dessa vez o Wesley Matheus, um cara negro que nasceu numa cidade periférica do Brasil e que está dando aula para o mundo inteiro sobre ciência de dados e sobre ser simplesmente uma pessoa extraordinária. Esse papo tá fantástico, espero que vocês gostem muito e vai aí! Me conta de onde é que você veio, de uma maneira geral. Você nasceu no Concórdia, que é um bairro muito incrível de Belo Horizonte, né? Um bairro que conta uma história muito legal, porque é uma cidade planejada. Os negros e os pobres ajudaram a construir essa cidade, mas demorou muito tempo para eles se estabelecerem, porque sempre que a cidade avançava, ela ia expulsando essas pessoas para a margem. E o bairro de onde você veio, ele conta essa história de uma maneira muito legal, porque é um bairro onde os negros conseguiram ficar e falando, daqui a gente não arreda o pé mais. Já tiraram a gente algumas vezes, mas agora a gente fica. E lá tem os terreiros mais antigos, as rodas de capoeira mais antigos, os mestres mais antigos do congado, samba. Do samba, né? O berço do samba, você pode pensar da cidade de Belo Horizonte, tá ali no Concórdia, Lagoinha. Para quem não é de Belo Horizonte, Concórdia ele tá às margens do que seria a cidade planejada. A gente tem a Avenida do Contorno, que tem ali seus 12 quilômetros. Dentro dela, a gente tem a parte planejada da cidade, que conta com mais de um século hoje. E ali a mais ou menos 2,5 quilômetros de distância dessa Avenida do Contorno, a gente tem esse bairro, que é o bairro do Concórdia. Ele fica perto da primeira favela, né? O pessoal entende como a primeira favela de Belo Horizonte, que é a Pedreira Padre Lopes, que é de onde foram extraídos os paralelepípedos, toda essa predaria para poder calçar a cidade de Belo Horizonte. Então, nesse entorno ali, Concórdia, Lagoinha, São Cristóvão, Pedreira, foi de onde que eu vim, foi onde que eu cresci. E é onde se interpreta que é um dos marcos zeros da cidade, né? Um dos marcos zeros, que a gente tem que começar a contar a história dali como marco zero da cidade. Que é um trabalho que a nossa geração está fazendo. Está fazendo, porque a história que se conta é que a cidade começou no Curral del Rei. Começou também ali no Curral del Rei, mas as coisas não têm esse início único, né? Como diria assim, marquei aqui uma pedra e a cidade está começando aqui. Isso é uma simplificação da realidade. Então tem esses outros começos da cidade de Belo Horizonte que a gente tem que começar a narrar ou renarrá-los para quem está vindo aí. E é, como o João disse, a gente está fazendo aqui. Então eu venho ali do Concórdia. Você nasceu em 91? Nasci em 91, só que eu chego no Concórdia dos meus 6 para os 7 anos. Tá. Primeiro ano de idade eu vivi num quarto na Cojan, que é um conjunto habitacional que fica próximo à região de Contagem, da parte dos pais do meu pai, os pais adotivos do meu pai. E com 2 anos eu fui para Aparecida, que é um bairro também muito negro, são bairros que eu gosto de chamar Concórdia, Aparecida, como se fossem, são quilombos urbanos dentro de Belo Horizonte. E com 5 para 6 anos eu fiz uma proposta para minha avó, que a gente morava de aluguel ali no Aparecida, para a gente comprar uma casa juntos. Então foi meu primeiro acordo. Falei, eu vou comprar uma casa. Eu vi que tinha uma certa confusão ali com essa coisa do aluguel e tal. Aí a minha avó falou, beleza, vamos comprar, Wesley. E isso foi a base do acordo que fez a minha avó comprar uma parte ali com um dos filhos e minha mãe entrar com a outra. E essa casa que está no Concórdia hoje, que a gente, depois de 1 mês que eu apertei a mão da minha avó, 1 para 2 meses, a gente mudou para ela. No dia 17 de março. Mas você foi o vetor com 6, 7 anos de propor esse acordo para sua avó. Assim. 5 para 6 anos. Eu propus esse acordo. Talvez foi o primeiro grande acordo que eu promovi na minha vida. E parceria. Meu Deus, entendi. Eu acho esse bairro muito interessante também, que ao mesmo tempo que ele tem isso que a gente está falando, que é uma cultura negra extremamente forte, também é onde se proliferou de uma maneira incrível essa chegada dos evangélicos, por exemplo, né? A igreja da Lagoinha lá. Tá ali. E isso fez muito parte da minha adolescência. Lá é o berço da igreja. É o berço da igreja da Lagoinha, tá ali. Minha família é uma família evangélica. Minha avó ela já teve entrada em outras religiões. É interessante falar, parte da minha mãe, que é a família que mais me influencia. A minha avó ela era indígena, cachixó da região central mineira, e meu avô, pai da minha mãe, era quilombola, da região de Ferros.
Então, eles vêm para Belo Horizonte na década de 40, 50, né, se instalam mais ou menos nessa região também. Só que com o tempo ela se envolve inicialmente com o catolicismo, né, mas ela depois vai para Umbanda, Candomblé, e aí ela para no contexto da igreja evangélica. E isso assim fica na minha família, né? Isso é década de 70, 80, até hoje é muito forte a questão da igreja evangélica. E com essa presença da Igreja Batista da Lagoinha na região, no bairro, e ela tinha um trabalho forte junto a adolescentes, então já tinha um lar que tinha essa questão da igreja evangélica. O pessoal falava, por que você não vai lá e tal? Tinha o Cine São Cristóvão, que era uma parte dedicada a adolescentes lá na Igreja Batista da Lagoinha, e eu me envolvi nesse lugar e fiquei ali. Uma galera de contexto pobre que não tinha estrutura para poder fazer as coisas, a igreja deu uma estrutura para a gente com uma certa autonomia. E forma liderança, né? Forma liderança também. Você aprendeu a tocar também, que o Wesley, você é músico também, né? Vale dizer, músico, né? Compositor e tudo. Você aprendeu a tocar na igreja também? Eu sou autodidata, mas na igreja eu tive espaço para poder começar a apresentar e se relacionar com outros músicos também. Exatamente. Você veio desse contexto e hoje você é um cientista de nível internacional, né? Sei lá, deve ter 2 meses você estava em Washington, contratado pelo Banco Mundial para fazer uma palestra para a galera do Banco Mundial e tal. Como que a ciência entrou na sua vida, assim? Cara, a ciência é muito, muito boa essa pergunta, porque a gente pensa, pô, o cara estava na igreja, o cara virou cientista, essas coisas são antagônicas, né? Como é que isso conversa? Essas coisas não conversam. Desde novo, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de entender o mundo, de entender o que é que passa pelo mundo. E meus pais, apesar de a gente vir num contexto mais pobre, eles sempre investiram muito em educação. Em 97, quando 3% da população tinha acesso à internet de escada no Brasil, eu, um jovem negro, tinha acesso à internet. Eu achava muito interessante a capacidade dos meus pais de transitar nesses contextos que normalmente pessoas pobres normalmente não iriam. São pessoas muito curiosas também, né, inteligentes, assim, então eu herdei muito do que eu sou deles, é óbvio, né, eu vim culturalmente, geneticamente a carga que eu carrego. Então, acho que em suma, assim, né, eu fui exposto a um ambiente de muito estímulo, de muito estímulo artístico, de muito estímulo intelectual, de muita diversidade para o pensamento, e com muito estímulo eles sempre me deram muita liberdade para exercitar essa capacidade intelectual. Então, acho que isso foi fundamental para eu conseguir sair desse contexto, né, e me virar um cientista. Porque era o cultivo de uma curiosidade, é um cultivo do interesse por aprender e sem ser recriminado e barrado, entendeu? Conta daquele projeto importante que você ganhou uma premiação na China, que aí eu acho que a galera vai entender mais ou menos o contexto do seu trabalho nesse ponto alto aí dele, né? Basicamente foi um prêmio do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, a sede dele fica em Xangai, e o prêmio foi por um case caso que foi desenvolvido no contexto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que eu dei o suporte nesse desenvolvimento. Você era um consultor ou era contratado? Era um consultor, professor que orientava os projetos estratégicos de estruturação, então eu ficava nesse papel ali no contexto do Tribunal de Contas, e aí foi criada uma unidade para conseguir trabalhar com a grande massa de dados que o Estado tem, coisa de 40 teras na época, hoje deve ser muito maior, e conseguir dar um sentido para isso, no processo de melhoria dos gastos públicos. Então, nesse sentido, eu provocava, orientava alguns projetos no contexto do Tribunal de Contas. Cara, como é que é pra você, e eu acho que esse é o recorte sempre aparece, ser um único cara negro que tá, por exemplo, em Washington, às vezes, ou sei lá, na própria África, eu imagino que você tenha passado por isso, né? Você foi consultor do Banco Mundial em Moçambique e atendeu vários locais lá na África, vários países, várias regiões. Eu acredito que você, de vez em quando, estava em reuniões que só tinham pessoas brancas tomando decisão, mesmo em África, né? Sim. E no Brasil eu tenho certeza que você é ainda mais gritante. Então, como é ser um cientista negro no Brasil de hoje? Essa é a minha provocação, assim. Que é muito curioso que, primeiro, que as pessoas, elas sempre acham que você ou é jogador de futebol ou você tá bem vestido num avião. Pô, cara, qual time que você joga? Pra qual evento que você tá indo aí pra você... Aí quando você solta, não, eu sou cientista, aí a galera fica assim, pô, mas também se você quiser, a gente joga um futebolzinho aí de vez em quando, gostamos, toca uma música, toca violão também, dança também. A gente faz essas coisas, mas eu não sou só isso, cara. Assim, isso é muita coisa já, né? Você ser jogador, você ser músico. Claro. Mas o problema é quando você é um
corpo negro que é imaginado só nessas posições. E não se imagina um corpo negro como um palco da razão científica, como se ela só pudesse habitar corpos brancos. Uhum. Então, ainda mais sendo jovem, né, pô, usando piercing, fazendo cortinho na sobrancelha, você chega nos lugares, você é um cientista que está ali recomendando níveis estratégicos, o que deve ser feito em médio e longo prazo, parece que isso não existe no Brasil. Parece que não é um lugar possível. Então, como que é? Cada dia que você acorda, você primeiro falar para você mesmo que isso é um lugar possível para você. E depois você anunciar para outros que eles podem vir. Porque eu acho que para construir de fato um Brasil melhor, a gente precisa desses corpos negros como palco da razão que de fato vai enunciar um projeto futuro de país. Que se trata exatamente não de tomar lugares de brancos. Eventualmente isso acontece, né, porque tem que distribuir mesmo, mas na verdade tornar mais plural as equipes de decisão, porque isso vai qualificar os dados, ter pessoas diferentes tomando decisão junto, como você disse, melhora a tomada de decisão, né? Deixa ela mais diversa. Exato. É conviver, você ter afrodescendentes, indígenas, convivendo com essas outras matrizes europeias do norte global que também habitam esse país. Então, de fato, que a diversidade nossa ela não exista só na imagem do carnaval, quando a gente vai retratar o Brasil. Ou no campo de futebol. Mas que ela se faça na nossa ciência, que ela se faça no espaço, de fato, de produção das nossas políticas públicas, que ela se faça no ambiente corporativo. Então, é isso que a gente espera. E, a partir disso, construir, de fato, novos negócios, novas políticas públicas e um novo país mais forte, mais robusto e que, de fato, represente a diversidade de narrativas que a gente tem aqui, né? A diversidade de existências que a gente encontra no Brasil. Que é um jovem negro, quando ele te vê, né, um cara de 14 anos, que hoje trabalha na empresa do pai, porque ele quer uma perspectiva e tal, quando ele vê o Wesley na beca, com esse chapéu, com esses brincos, saindo de um carro massa que ele comprou com o dinheiro dele, ostentando ao mesmo tempo estilo, negritude, mas também poder, mas também atributos de cientista, isso inspira muita gente, né, cara? Isso muda a realidade, isso muda o futuro. Cara, isso fica possível, né? Você fala, pô, o cara tá ali, é possível. Porque até se ele chegou, exatamente. Eu então posso parece que não é possível. A gente sabe que a gente tem que corrigir questões estruturais que dificultam todo esse processo, mas primeiro a gente tem que conseguir pensar esse lugar como possível. E aí, quando a gente pensa ele como possível, a gente vai começar a trabalhar os caminhos e a garantia desses caminhos para que esses jovens, essas jovens consigam trilhá-los. E quando a gente não pensa nem como possível, a gente nem almeja, a gente nem demanda. Você nem demanda educação, você nem demanda ser cientista, sempre fica naquele mesmo lugar. Mas agora, quando você tem esse enunciado da possibilidade, aí a demanda ela vem. E aí a construção de novos caminhos, novas narrativas e trajetórias, ela também vem. Cara, não tem nem o que falar, não. Pô, meu irmão. Só obrigado demais pelo seu tempo. Tá de férias, né? Coisa rara. Tô de férias. De um dos trabalhos. Tô desse estilo, né? Tô de férias aí, uma semaninha só, mas é pra gente colocar a cabeça no lugar. Fala sério, pessoal, que papo inspirador. Obrigado pela audiência. Se você curtiu esse programa, o De Carona com a Unidas, um programa para mostrar que gente é um bicho extraordinário, segue aqui o canal da Unidas, acompanha também o Wesley aí pelo LinkedIn e pelo Instagram, e o meu trabalho também, por que não? A gente se vê aqui no canal da Unidas muito em breve com mais gente extraordinária. Até logo!